E aí a gente, depois dessa primeira vez que a gente, né, viu como é que ia se apresentar e fazer uma coisa de teatro, a gente começou, um grupinho, né, que tinha na escola, a gente começou meio que toda a oportunidade que a gente tinha, a gente propôs uma coisa. A gente chegou até a fazer umas coisas assim, tipo, que depois viria a ser chamado de teatro besterol. Naquela época não tinha ainda. Eu sou de época, né, gente? E aí a gente brincava, na verdade era uma grande brincadeira o teatro. Não tinha pretensão de passar uma mensagem, ou enfim, era puro divertimento, né, gente? Pra gente que assistia, pra gente fazer para as pessoas que assistiam. Então, eu acho que a partir daí uma coisa ficou, uma sementinha de uma germinada, ela foi no estado latente durante muitos anos, e um dia ela veio. Como eu disse, eu acabei descobrindo o que é teatro mesmo no Salileno, teatro Escola Salileno. Enfim, e aí eu acabei tomando gosto. Bom, ao contrário do Dalton, né, que fez essa experiência aí, que era uma diversão, né? Eu era chata pra burro, assim, no colégio. Eu estudei no Senai Têxtil. E lá tinha um teatro, um auditório com palco e tudo. Eu acho que a primeira vez que aconteceu um negócio assim, lá no primeiro colegial, na escola eu via lá, tive umas experiências, aquelas coisas de dança folclórica, eu adorava, fazia tudo. Dança com arco, dança com pano, dança com fio, dança com palhetinho, tudo eu fazia. Tudo eu tava. Enfim, mas tinha pouca coisa, né? Não tinha muita coisa. Mas eu tava. Fazia fantástico, tudo que tinha na escola eu participava. Esporte, ginástica olímpica, tudo. E aí no Senai era uma escola muito quadrada, né? Assim, muito só exatas, né? Saco. Por que eu fui prestar exame nessa porcaria e passei, né? E aí nenhuma das minhas amigas passou, fui eu sozinha fazer a chatura lá o dia inteiro, estudando lá como fio, constrói tecido, como passa, toda uma coisa lá, mecânica, eu estava tudo no saco. Mas fui obrigada a terminar e fazer, porque era uma escola boa, era de graça, não sei o que. Bom. Era de graça, né? Era de graça, era grátis, era pública. E aí, pública não, né? O Senai, né? Quem paga era o Senai, a indústria. Enfim. Aí ela tinha um auditório à nossa disposição. Ninguém estava a fim de fazer nada, porque todo mundo que estava lá era da matemática, da física e da química, né? Estava eu, louca, perdida lá. A gente podia fazer umas manifestações assim, no dia da independência, não sei o que lá, abolição dos escravos. Aí um dia eu fui no Mercadão Central, porque a escola era na aclimação. E aí eu fui no Mercadão Central, esse celular, tem um problema. Aí eu fui no Mercadão Central e roubei uma bomba. Uma bomba. Eu catei uma bomba branca. Eu fui a tarde inteira lá me procurando uma bomba, catei a bomba dentro da casa. Aí pedi pra minha mãe, né? Minha mãe sempre costurou e tal, mas tem que me dar um monte de tecido branco, assim, coisa bem esvoaçante. Ela, ai, você que tem essas coisas. Rouba todos os meus lençóis. Né? Aí fui, eu mesma escrevi, eu mesma dirigi, eu mesma atuei. Aí eu convenci umas meninas lá que, assim, a escola tinha 300 alunos, 170 homens. Beleza, né? E aí eu convenci algumas pessoas que eram mais minhas amigas, assim, a participarem lá comigo. Olha, vocês têm que fazer isso. É assim que tem que fazer, ó. Dá todo mundo a mão, não sei o que lá. Eu vou fazer tudo, eu interpreto, eu faço a liberdade. Toda bem engajada politicamente, né? Sabia nem o que eu estava falando. Aí eu fui, fiz e tal. E aí nessa hora vocês fazem um círculo, aí eu solto a pomba aqui no meio. Era um auditório bem grandão assim. E eu peguei, fiz todo mundo vestido de lençol e falando da liberdade, aquela coisa bonita, né? Eu chorando de emoção, eu tava lá falando. Isso eu nem pensava em fazer teatro ainda. Foi uma coisa assim, que vinha lá, que dava vontade de fazer, que a escola era muito monótono, né? A coisa mais divertida que tinha lá era roubar produto químico do laboratório. Aí
volta pro Mercadão Central lá, porque a bomba estava perdida lá, não sabia. Mas essa foi a minha primeira experiência, assim, da minha infância teatral. Eu nem sabia que depois eu iria fazer teatro, né? Mas alguma coisa tinha, né, Eu acho que o que despertou isso em mim foi que no primeiro ano dessa mesma escola, a gente apresentou um número de dança, as poucas meninas que tinha, e o nó cego do diretor disse que eu era muito dura. Ele disse, olha, o grupinho tá muito bom, mas aquela cabeludinha ali tá estourando. Aí eu fiquei muito brava, eu sou muito orgulhosa, né? Então já viu, até agora que eu vou fazer agora. Eu vou fazer todo ano, toda data eu vou fazer teatro. E ele vai ter tudo isso. Foi vingança, pura vingança. Passando pela adolescência, eu vou pedir para a gente pensar um pouco na juventude artística e vou trazer aí como uma metáfora o arrebatamento da juventude, né? A explosão do desejo. Em que momento o desejo, o arrebatamento de um processo de criação, de algo que para o jovem é arrebatador, intenso? Em que momento se deu isso e como foi essa experiência? Então, como eu já tinha dito, né, para mim foi semelhante esse contato, né, mas vou encontrar uma outra palavra mais bonita, mais próxima, vamos dizer assim, sabe? Foi lá no Macunaíma, foi lá que eu comecei a descobrir o semelhante. Mas agora foi mais no Macunaíma, agora começou no Macunaíma. Eu só fiz o básico, então a gente ficava naqueles exercícios de construir um muro. Mas assim, quando a gente começou a trabalhar texto, foi o que acho que me pegou mesmo. Acho que o meu grande fascínio por teatro, assim, a parte que eu mais gosto do processo é a leitura de mesa, né? A gente começa a chavar o texto ali, a perguntar os porquês, as impressões, as ações dos personagens e tudo mais. Enfim, então para mim foi essa descoberta veio no ano seguinte. Você lembra de uma conversa que se movimentou, se trancou? Semente, né? Você viu, né? Então, foi a semente que eu vi a gente dirigir o texto do Guarnieri, texto sobre politizado e tal, texto que foi censurado na época da ditadura. E era um personagem muito intenso, ele era o físico da história, ele era o revolucionário e tal. Então foi muito bacana, ali o teatro deixou de ser só uma brincadeira para mim, ele adquiriu uma outra dimensão. Até para o texto, né? A gente acabou estudando o texto e discutindo muito sobre a época de ditadura, o que acontecia, como é que era. Então, para mim, o momento X foi quando a gente fez esse trabalho, que chegou no segundo tempo, o primeiro tempo. Eu acho que esse... Não, mas eu acho que você falou. Mas sem querer você falou. Vê que isso já está em você, entendeu? Então, porque eu acho que quando a gente falou nessa da infância teatral, né, que é um contato assim um pouco mais lírico, uma coisa que você nem sabe direito, né, às vezes o que aconteceu aquilo e vai, né, e faz umas coisas, tem um impulso de fazer algumas coisas e não entende muito bem porque por um desejo assim, né, de criança, de brincar, como ela falou, de divertir, de se divertir, de divertir os outros, eu de
de levantar poeira. E depois eu acho que quando a gente começa a estudar teatro, que a gente tem aí um contato com um grande texto, eu acho que isso mexe demais com a gente, né? E eu tenho uma peça muito especial assim para mim, que eu estudei no Tuca, né? Eu me formei no Tuca, e nós fomos a primeira turma depois que o Tuca foi reformado e reaberto e tal. E a gente tinha professores muito bacanas e a gente tinha um espaço muito grande lá, uma liberdade muito grande de propor e de fazer coisas. E a gente resolveu montar uma peça do Tennessee Williams, que é A Margem da Vida. Eu fiz a Laura Winfield. E a gente fez um trabalho de mesa, né, que o Dalton falou também, que era você sentar ali na mesa, destrinchar o texto, ali estudando Stanislavski, que eu me lembro que a gente fez um trabalho com o Pablo Moreira, que até hoje é coordenador lá do curso do Tuca, e a gente sentou numa mesa oval e a gente destrinchou o texto seguindo passo a passo Stanislavski, né, todo o estudo do texto. A gente fez esse trabalho e foi maravilhoso. Quando a gente foi para o palco, a gente fez um trabalho com o Roberto Malê, que hoje é professor da Unicamp, e ele fez um trabalho com a gente com matrizes de animais. E aconteceu uma coisa tão incrível, assim, a gente juntou aquele trabalho que a gente tinha e mais essa condução de achar um bicho que tinha escondido dentro de cada uma daquelas pessoas, daquelas personagens. E foi maravilhoso, porque eu vi nascer alguma coisa, assim, eu senti que alguma coisa mudou em mim. E quando eu estava no palco fazendo aquilo, eu me sentia diferente. Foi incrível isso, foi tão mágico. Foi um momento assim que eu sabe, vivi aquilo intensamente, bebi aquilo e não queria mais sair dali. Foi um mergulho que foi imprescindível. Acho que foi nesse trabalho que tudo aconteceu, assim, que tudo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso mesmo que eu quero fazer. Porque até então eu tinha visto, mas eu não tinha experimentado em mim, no meu corpo, na minha voz, nas minhas emoções. E aí, a partir desse trabalho, então como é bom, né, a gente poder ter acesso a bons textos e ter uma orientação bacana, né, porque isso aí pode te levar para outros caminhos, né, pode te despertar um desejo verdadeiro, né, e aí? E seguindo aí as dicas, né, dos capítulos, tem um capítulo que se chama O Artista na Maturidade. Essa é uma definição, né? Às vezes a gente encontra um aluno, ele é tão jovem, mas ele em um determinado processo de criação, ele está tão maduro, né? Tão íntegro naquilo que ele está fazendo. Quando eu assisti Linha de Passe, né? Um jovem garoto de 13 anos, né? Tão maduro naquilo que ele estava fazendo. Mas, de certa forma, quando a gente pensa em maturidade, também a gente pensa alguém que prosperou, né? Alguém que está maduro, que está na sua melhor idade. E vocês são dois atores que